Olha, a gente começa o programa com um assunto muito sério, muito grave, que são casos constantes de violência contra a mulher. O ano começou e essas notícias não param, né? A cada dia parece que a gente está ouvindo uma notícia repetida e, infelizmente, é um caso novo. As imagens são sempre muito fortes, as formas desses assassinatos também são de muita crueldade, muitas vezes na presença de filhos, com filhos dormindo em casa. Faca, arma, marretada, tentar botar fogo numa outra pessoa, ou seja, são coisas que beiram, que ultrapassam qualquer, né, a barbárie mesmo, né? E só nesse primeiro semestre de 2018, a gente contou aqui noticiados 7 casos de feminicídio, que é de assassinato de mulheres, mais uma tentativa, e a gente sabe que, infelizmente, esses são apenas alguns casos. O número de denúncias vem aumentando. No primeiro semestre agora de 2018, foram 73 mil casos denunciados. Quando eles começaram a ser apontados, em 2006, eram 12 mil no primeiro semestre. Aí eu fico pensando, Jairo, se a gente está mais violento ou se essas mulheres, de alguma maneira, estão sendo mais corajosas. O que está acontecendo para que esse número apareça de uma maneira tão alta? Eu acho que a gente tem noticiado mais, a gente tem visto mais casos, mais relatos. Eu acho que as mulheres se sentem mais encorajadas, mais empoderadas, né, para contar suas histórias. E eu acho que muitas vezes, eu acho que mulheres que estavam presas em relacionamentos abusivos ou em relacionamentos com violência, elas encontram uma porta de saída, elas veem uma possibilidade, e eu acho que os maridos talvez reajam com mais agressividade, mais violência ainda. Então, a impressão que eu tenho é que é uma combinação de fatores, né? Por isso que a gente tem visto, né, esse número absurdo, assustador, né, inadmissível, né, de casos de violência contra a mulher, né? E o que a gente percebe, assim, é que em qualquer classe social, em qualquer lugar, em qualquer cidade, grande, pequena, não tem muito um limite. É como se estivesse cada vez mais perto mesmo de nós. Muitos de nós já conhecemos mulheres que passaram por situações como essa. Não sei se vocês tiveram contato com alguém que tenha sido vítima disso. Mas está muito perto, né? A gente sente que está aí. Muito perto. E eu acho que um pouco do que o Jário falou também, né, Fátima? A gente divulgando mais, encoraja mais também. E o Jário, até antes de começar o programa, eu conversava com ele e ele me surpreendeu com isso. Quer dizer, à medida que aparecem os casos, os homens também ficam mais raivosos nesse sentido de querer reagir quando a mulher toma uma atitude mais assertiva e mais positiva também para ela, né? Eu acho que a violência não é uma novidade, né? A gente vive isso historicamente no Brasil, a violência contra a mulher, mas eu acho que a gente fala mais, a mulher enxerga mais possibilidades, você tem caminhos, você tem portas, as instituições se organizaram de alguma forma hoje que dão, né, um atendimento maior, mais rápido, de prontidão, e isso, de alguma forma, mostra um caminho. E a reação, às vezes, quando isso está muito visível, quando esse caminho, essa porta está aberta, é justamente assim, um aumento de agressividade, um aumento de violência, né, para tentar coibir, para tentar impedir essa situação. Uhum. Eu espero que essa estatística, ela tenha mais a ver com o número de mulheres que estão mais dispostas a falar. Uhum. Porque assim como você falou, quer dizer, os homens talvez se tornem mais violentos a partir do momento que elas denunciam, mas elas se unem também. Eu acho que o mais importante é ressaltar que a mulher, quando ela vê que outra mulher está denunciando, ela tome isso como um exemplo e denuncie, e fale. Veja que é possível, né? Porque acho que muitas vezes ela não enxerga que há uma possibilidade de sair daquilo. E quando ela vê outras conseguindo, isso de alguma forma cria uma rede quase que de solidariedade mesmo, de suporte, né? De apoio, né? Aí, assim, o machismo, né, o feminicídio, essas coisas, eles não têm conta bancária, né, não tem classe social. Uhum. A questão do machismo no Brasil, ele é generalizado, né? E também tem uma coisa muito forte, que cada vez que as mulheres elas começam a se sentir mais confortadas, ter mais identificação, cada vez que a gente tem mais mulheres em cargos importantes que tenham voz para falar sobre essas coisas e que tenham essa possibilidade, eu acho que dá também um acalanto para a mulher que sofre isso conseguir falar. Ainda entendeu? não tem, né? Exatamente. Eu tenho visto uma coisa que eu tenho me deixado feliz. Acho que as mulheres elas estão cada vez mais unidas. Eu acho que a mulher está protegendo mais a outra mulher. Uhum. Eu tenho visto grupos se organizando para isso e eu fico feliz. Acho que a mulher ela tem que se unir, né? Quer dizer,
Estamos A questão aí... da sororidade, né? Sororidade, eu acho essa uma palavra hoje muito, muito forte, Aham. muito em voga, no melhor sentido, sabe? Aham. Mulheres têm que se unir, assim como, quer dizer, todos têm que se unir, mas eu acho que quando uma mulher se une à outra, essa força fica gigantesca. É verdade. Vou trazer a delegada Juliana Menezes para sentar aqui com a gente, por favor. A Juliana é responsável pela delegacia da criança, adolescente, mulher e idosa em São José, Santa Catarina. Ela tem um projeto Espelho Meu, que é um projeto exatamente de suporte a essas mulheres, né? Que passam por esse tipo de problema. Eu queria saber de você se você acha que atualmente a gente vê muitas das denúncias baseadas em câmeras de celular, em câmeras de segurança. Esse tipo de instrumento tem ajudado realmente a mulher a pensar o seguinte: bom, não vai ser só a minha voz, eu vou ter, além da minha voz, algo mais que vai comprovar o que eu realmente estou passando? Sim, Fátima, essas imagens que são gravadas pela própria mulher, elas são imagens válidas, se trata de captação ambiental, tanto as imagens gravadas pela própria mulher, quanto as imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos, né? Então, isso, para a investigação, auxilia a partir do momento que mostra a dinâmica do crime, né? E também comprova a ocorrência desse crime. Mas algo muito importante que a gente sempre alerta é que mesmo que a mulher não tenha imagens, que ela procure, é o primeiro sinal de violência, que ela procure ajuda, né? Porque não é só a violência física, né? A gente tem diversos tipos de violência. Quando começa com o controle, que roupa que a mulher vai usar, senha de celular. Então, né? A gente tem violência psicológica, violência moral, patrimonial, sexual, até chegar na violência física. Então, se a gente conseguir já, no primeiro momento, já interromper agir, isso, né? Esse ciclo, né? Agora, acho que sempre que a gente está falando desse assunto, é importante também a gente destacar que hoje não precisa mais ser a própria mulher, né? Se alguém presenciar, souber de um caso de agressão contra a mulher, essa pessoa pode fazer essa denúncia, né? Pode ser feita uma denúncia anônima pelo 180. É importante que essa união, muitas vezes, possa surgir também por aí, de um suporte de alguém que ainda não tem essa força para denunciar, mas que é importante receber algum tipo de ajuda, né? Eu vou convidar a Luzia para sentar aqui. A Luzia, ela mora em Irecê, na Bahia. Além de todo esse noticiário do início do ano, que infelizmente continuou reproduzindo os casos do fim do ano e a gente não para de receber assuntos novos, a Luzia tinha escrito para a nossa central de atendimento ao telespectador, sugerindo exatamente que a gente conversasse sobre violência contra a mulher. Sim. Né? Porque ela mesma foi uma vítima durante 18 anos. 18 anos. Durante todo o seu processo de namoro, casamento, você já começou a enfrentar esse tipo de... No namoro já era um relacionamento abusivo, mas eu não identificava aquilo como relacionamento abusivo. Uhum. O que acontecia e que você hoje já percebe que estava errado? Sim, ele já me agredia com palavras, né, baixo calão. Ele chegou a rasgar um short meu, né, isso na rua. Então, isso é relacionamento abusivo. Só que eu não identificava aquilo. E ele se justificava falando que era ciúmes, amor, e isso é o que a gente mais vê. Uhum. Então, cheguei a me casar com ele, vivi por 18 anos. A primeira agressão física tinha apenas 1 mês de casado. Ou seja, foi muito rápido, né? Essa evolução, né? Desse início de ciúme para passar alguma coisa ainda muito mais grave. Exatamente. E isso durou 18 anos. Só e o que te fez permanecer nesse relacionamento? A violência é um ciclo, né? E tem gente que fala que quem vive a violência vive todos os dias. E não é assim, né? Principalmente a física. Então, acontece uma violência física e ele se justifica, né? Trabalha o psicológico da mulher, que é o que eles mais fazem, e a gente fica totalmente vulnerável a ele. Uhum. Fica à mercê dele. Esse é o problema. E não consegue sair. É muito difícil. Uhum. Então, eu já sabia que meu casamento não era normal. Mas eu não identificava aquilo como uma violência, até porque na época, eu me casei em 2006, em 96, não se falava muito de violência doméstica. Uhum. Só depois da Lei Maria da Penha, em 2006, é que começou a aparecer casos mais e falar. Aí eu me identifiquei que eu realmente vivia a violência doméstica. Tem uma dominação também, né, Jairo? Uma dominação psicológica, como ela disse, né?
vai construindo de uma forma que ela se sente presa àquilo ali. Tem uma manipulação emocional mesmo muito grande, né? O indivíduo ele consegue de alguma forma desvalorizar a mulher, colocar ela em um lugar em que ela tem uma dificuldade de reagir. Ou dependência dele. Mostrar, é isso, ele reduz a autoestima dela a um ponto tão baixo, assim, que a mulher muitas vezes enxerga no parceiro ou no marido a única possibilidade de relacionamento. Então ela fica presa, fica isolada, é um processo muito cruel. É isso mesmo. Eu vou pedir pra gente chegar até aqui, porque a gente separou aqui algumas frases que ela ouviu, eu vou pedir para todos vocês virem até aqui, e, doutora Juliana, é mais ou menos o que acontece, é como se um padrão se repetisse, né? Todas as histórias que a gente ouve acabam batendo muito nessa mesma tecla. Nesse homem que uma hora é carinhoso, uma hora é agressivo, uma não percepção de que aquilo é realmente violência. É muito difícil sair. Por isso que é importante que a gente fale muito sobre o tema, porque é da natureza do crime que envolve violência contra a mulher o sentimento, né? São pessoas que tiveram sentimentos, foram casadas, então sair disso, e aí você vê naquela pessoa que era seu apoio, seu suporte, você é feia, você não serve para determinada coisa. Então, exatamente como o doutor falou, isso vai diminuindo a autoestima da mulher. Parece que é o ponto principal que a gente encontra. Quanto mais diminui a autoestima, mais fraca essa mulher fica. Né? Olha só, essa frase aqui, você não vai ter direito a nada, foi algo que você ouviu? Muito. Quer dizer, a gente fez um símbolo aqui como se fossem as amarras, que vão mantendo essa mulher ali amarrada naquela situação, Sim. né? Você ouvia isso? Muito. Você não ia ter direito a nada. E o que significava para você ouvir isso? Você tinha 2 filhos? Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. Tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. O que significava para você ouvir isso? É assim, a gente... não tem direito a nada. Você constrói uma vida com a pessoa, você trabalha junto com ela, e aí ele fala que você não tem direito a nada. E isso se encaixa na violência patrimonial. E você, muitas vezes, nem tem a informação se realmente tem direito a alguma coisa ou se realmente vai perder tudo, A né? gente acha que, ele falando de uma forma, a gente acha que realmente não tem. Só que a diferença é que a gente precisa buscar os direitos, né? É isso. Você conseguiu se livrar disso? Consegui. Vamos puxar isso para baixo? Vamos. Então, quer ajuda? Vamos lá. Então, isso você conseguiu tirar da sua vida. Tirei. Outra frase, ruim com ele, pior sem ele. Essa muita gente ouve, não é? Muito. Você ouvia isso? Muito. E você realmente pensava nisso? Que podia ficar pior sem ele? Não. Isso era uma coisa que ele colocava na minha cabeça. E, sim, tem momentos que sim, que a gente pensa que realmente, tanto que ele fala, você acaba acreditando. Você vive aquele mundo, né? Então, você acaba acreditando, sim. Ruim com ele, pior sem ele. Oi, Fátima, e é importante a gente falar que muitas vezes tem um reforço social disso, né? O marido coloca isso e as pessoas que estão em volta, né? Às vezes os familiares, as pessoas... Porque, às vezes, o indivíduo é violento, mas ele é violento dentro de casa, né? Ele é muito ruim, né, com a parceira, mas fora de casa ele é social, ele é simpático, ele é sedutor. Então, as pessoas não entendem o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes tem esse reforço social que deixa a mulher numa situação mais complicada ainda, né? Às vezes isso vindo até de uma pessoa que tem uma relação forte, né, extremamente afetiva com a pessoa e corrobora com aquela, enfim, ruim com ele, pior sem ele. Ai, E dá para perceber que a violência física, ela nunca vem sozinha, né? Ela vem acompanhada de uma violência psicológica. Ela vem acompanhada com uma agressão psicológica que vai manipulando essa agressão física. Então, o homem, de certa forma, vai colocando a mulher num lugar que ela se torna completamente dependente dele e isso justifica a violência física que chega depois. E o que isso... Vamos tirar essa daqui, então? Vamos. Vamos lá. E o que isso significa? Deixando claro que não só ouvia dele, mas de outras pessoas também. Quando eu chegava a falar sobre a violência, as pessoas falavam, ruim com ele, pior sem ele. Melhor você pensar, certo? Você pensar mais antes de tomar alguma decisão. Exatamente. E deixa a mulher numa solidão, né, Fátima? Porque só ela sabe o que passa, né? E o ambiente social não sabe, né? E os filhos, Jairo, que assistem esse tipo de comportamento, de que maneira
isso pode tocar essas pessoas? É muito complicado para as crianças, né, enxergarem que dentro de casa, né, as duas pessoas que eles mais amam, né, na face da terra, o pai e a mãe, tem um tipo de comunicação desse tipo, né, quer dizer, a agressão, a violência, eles percebem o sofrimento da mãe, eles percebem o isolamento da mãe, eles percebem, né, a tensão que se cria dentro de casa, então é muito ruim para as crianças, né. Então tem até alguns trabalhos, alguns estudos que mostram que crianças que vivenciam essa situação em casa, muitas vezes no futuro podem ter maior probabilidade de quadros de depressão, de ansiedade, mesmo de serem pessoas que se tornam mais violentas também. Vamos tirar então essa também? Que você já conseguiu. Você fez o ruim com eles, você abriu mão disso, né? Deixa eu entrevistar aqui a Maria Lucilene, veio assistir ao programa. Ela soube do tema e tem uma história muito parecida com a sua, viu? Ela também precisou deixar o estado dela. Olá, tudo bem? Bom dia. Obrigada, viu, por topar conversar com a gente. Tá bom. Você veio de onde? Eu vim lá do Ceará, Fortaleza. E veio fugida mesmo? Fugida com os 2 filhos. Depois de quanto tempo de casada? 9 anos. 9 anos de casada. Durante todo esse período? Todo tipo de agressão. Todo tipo que você possa imaginar. Você também ouvia essas frases? Ruim com ele, pior sem ele? Também. Você não vai ter direito a nada? Do mesmo jeito. Eu não vou conseguir criar meus filhos só se eu fugir dele. Eu tinha que ficar com ele. Isso que ele falava. E começou pelo short, ele rasgou no meu corpo. Depois foi o batom, ele tirava o batom e me machucava toda, meus lábios. E por aí foi. E hoje, como é que você se sente? Hoje é uma liberdade que não tem preço. Eu vivo tão feliz. Mas isso, de alguma maneira, quer dizer, você teve que abandonar o seu estado, as pessoas com a minha mãe, para você se sentir segura. Exatamente. E você já voltou lá? Ainda não. Você já se sente forte para voltar? Mais ou menos. Você chegou a fazer algum tipo de boletim de ocorrência, de denunciar? Com 3 dias que eu estava para vir para cá, eu fiz um boletim de ocorrência. Para te dar algum tipo de me garantia. resguardar. Para te resguardar. Muito obrigada por ter dividido essa história com a gente, viu? E também tem o meu filho, os 2 filhos também via a violência. E tem um que tem problemas, que ele faz tratamento neurológico, toma remédio. Então, para você sair de lá foi fundamental para que você continuasse para mim e para eles. Para eles também, né? Muito obrigada, viu? É porque não é fácil, né? Toda vez que a gente quer falar desse assunto, é muito difícil você tocar nisso, porque em geral é muito doloroso, é muito sofrido, né?